História do Serviço Social. Serviço Social de Caso, com a professora Olema Palmira Pelizer. Olá, aluno! Nesse encontro vamos abordar o serviço social tradicional de base tripartite. Você vai entender o que é a base tripartite através de seus métodos. Na sequência, o apresentador Vinícius Carvalho vai trazer mais informações. Il y aurait qu'un gros effort doit être fait pour rappeler les ouvriers au respect de ceux qui les nourrissent, les ramener sur le chemin de la vertu. Ça, c'est le travail de l'Église. Non, monsieur Wallengenroth, c'est aussi un chef d'entreprise est responsable de l'âme de ses ouvriers. On voit bien que vous n'avez pas affaire aux ouvriers, vous, la seule question qui les angoisse, est la même qui nous préoccupe, nous, les directeurs. Combien d'usines d'Alos vont survivre à la crise? C'est très simple. D'ailleurs, c'est très simple. Si le gouvernement ne donne pas de subvention, je ferme. Il n'y aura pas de subvention. Comment? Vous nous aviez promis que J'ai parlé avec les collègues du gouvernement, ils sont très hostiles à une intervention de l'État. Ils disent que les industriels belges doivent faire comme les autres, réduire au maximum les coûts de fabrication pour avoir des prix compétitifs. Mais comment? En réduisant encore les salaires? C'est impossible. C'est possible. La preuve, je l'ai payé un franc 14 heures de travail. 14 heures de travail. 2 francs. Pour 11 heures. 2 francs. Pour 11 heures. Et après, il se plaint d'être en faillite. Non, monsieur. Non. Si nous imposons tous le même salaire, ils accepteront. Même 1 franc 40. Même 1 franc 40 de travail. Pour 14 heures de travail. 1 franc 40. Avec le kilo de pain à 60 centimes et le sac de charbon à 1 franc 50. Oui, mais autant les payer en pain. Mais c'était pas si bête que ça. L'argent, ils le boivent. Ils ne pourront pas vivre. Ils ne vivront pas. Si les usines ferment. Oh, messieurs, s'il vous plaît. Le vrai problème n'est pas la pauvreté. Je suis tout à fait de votre avis, Monsieur le Président. Je pense qu'il serait très dangereux de toucher au salaire actuellement. Les gens sont trop excités. Alors, faisons le système écossais. 3 ouvriers pour 4 machines. Et si l'on met des ouvrières à la place des ouvriers, on double l'économie. Attendez, vous n'y pensez pas sérieusement. Mais ça me paraît très intéressant. Si les Écossais le font, pourquoi pas nous? Absolument. 3 ouvrières sur 4 machines. 12, 13 ou 14 heures par nuit. C'est bien ça. Mais vous n'avez pas assez d'accidents comme ça dans vos usines. Combien de morts y a-t-il eu chez toi, et chez toi, Adelin, et chez vous tous, Évitons la démagogie, monsieur, s'il vous plaît. Toute guerre fait des victimes. Vous êtes des monstres. Tous. A proposta tripartite. Olá, pessoal, tudo bem? Então, chamamos de serviço social tradicional ou tripartite os 3 métodos de serviço social: o serviço social de caso, grupo e comunidade. Eles foram importados pelo Brasil em pleno intercâmbio entre os Estados Unidos e o nosso país no pós-Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 40 a 60. Nessa época, era grande a supremacia dos Estados Unidos em relação aos países europeus. Mas era forte também o estreitamento norte-americano com os países da América Latina, através da política da chamada Boa Vizinhança, do então presidente Roosevelt. Essa política era utilizada para demonstrar interesse no relacionamento econômico e político do Brasil, além de o intercâmbio cultural ter possibilitado a presença americana no serviço social brasileiro. Vamos então falar sobre esse intercâmbio no serviço social do Brasil com os Estados Unidos. Ele teve início em 1941 e em 1945 ficou claro a importação do chamado modelo funcional sob a orientação do funcionalismo. Mas o que é funcionalismo? O funcionalismo no serviço social é decorrente do pensamento filosófico de Augusto Comte. Ele entendia que a sociedade deveria ser construída através da reforma intelectual do homem. Comte se preocupou também com a reforma da sociedade e das instituições. Admitia que, antes de qualquer mudança, era necessário criar nos homens novos hábitos de pensar. Então, a influência positivista no serviço social é mostrada através da noção do equilíbrio e regularidade,
onde o organismo social é um conjunto de órgãos em funcionamento. E estes órgãos devem ter uma certa regularidade para funcionar normalmente. O que acontece fora dos padrões da normalidade se torna patológico ao sistema social. O que é normal é o que está em equilíbrio e mantém regularidade no sistema. E os fatos que fogem a essa normalidade são desvios e se constituem na patologia social. Serviço social de casos. Já sistematizado por Mary Richmond, o serviço social de casos foi retomado e desenvolvido nos conceitos psicológicos, principalmente os de Freud. Assim, foi fornecida uma base mais sólida para as relações com os clientes. Quase ao mesmo tempo, surge na França a abordagem comunitária, também conhecida no Brasil como ação social e nos Estados Unidos como organização de comunidade. Com base sociológica, a preocupação era com o ambiente do indivíduo e da família. Ou ainda, a preocupação com os problemas de determinada classe de pessoas em relação à sociedade. Era preciso manter o equilíbrio constante entre os recursos e as necessidades dentro de uma área geográfica, independente se fosse ou não campo do serviço social. Serviço social de grupos. Para atuar na comunidade, era necessário entender o serviço social de grupos. No começo, os grupos não eram considerados instrumentos importantes para a solução de problemas. Mas com o surgimento dos centros sociais em 1930, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o grupo assume uma grande importância. Nesse momento, passa a atuar na prevenção da delinquência juvenil e no treinamento de indivíduos para melhorar o ambiente. Esse processo todo era influenciado pelo pensamento do filósofo, pedagogo e pioneiro em psicologia funcional John Dewey. Ele produziu suas obras durante a primeira metade do século XX. Com o progresso das ciências sociais, com a sociologia, psicologia e psiquiatria e o surgimento da dinâmica de grupo, os grupos passam a exercer também a função terapêutica. Serviço social de comunidade. No segundo mandato de Getúlio Vargas na presidência do país, ele reuniu esforços para retomar o projeto de desenvolvimento nacionalista, limitando assim a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Ainda no final da década de 50 e início da de 60, os estudos de desenvolvimento de comunidade se intensificam. E esses estudos se tornam a base do serviço social, embora também se formassem especialistas em caso e grupo. Nessa época, com a presidência do país nas mãos de Juscelino Kubitschek, o capitalismo monopolista adota o modelo de desenvolvimento desenvolvimentista. Aí começa a aceleração e invasão do capitalismo estrangeiro para criar as bases do desenvolvimento nas áreas de energia, transporte e infraestrutura. Também é criado um espaço para fabricar dentro do país o que antes era comprado no exterior. Houve, então, o aprofundamento de cada método através da busca do referencial teórico, principalmente na psicologia e psiquiatria em relação aos métodos de serviço de caso e grupo. E na sociologia, a busca foi através do desenvolvimento e organização de comunidade. As chamadas teorias do serviço social ajudaram no desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, visando no processo de mudança o ajustamento na sociedade. As mudanças ao longo dos tempos. Independente da época, antiguidade, cristianismo, renascimento ou tempos modernos, as condições socioeconômico-políticas da sociedade influenciaram as atitudes e as instituições que prestavam a ajuda social. Aconteceram grandes descobertas marítimas e terrestres. As ciências físicas e naturais se estruturaram lentamente e sacudiram o empirismo na tentativa de encontrar uma teoria para a ação social.
Ao longo dos séculos, aconteceram várias mudanças que influenciaram esse serviço, como as que vou comentar agora. De uma sociedade mítica e pagã, passamos para a sociedade religiosa e depois secularizada e racional. A ajuda utilitária se tornou uma virtude para o cristão e depois um dever de solidariedade do cidadão. A ajuda era exclusivamente material, em natureza ou em espécie, correspondendo às necessidades de quem precisava. O aconselhamento assumia o caráter autoritário e sem base psicológica. A pobreza e a miséria reduzida na antiguidade passou a ser considerada normal durante a Idade Média, mas na Idade Moderna se tornou um mal social. Havia várias categorias de pobres e miseráveis. Os que mereciam e precisavam ser ajudados, como os velhos, os doentes, as viúvas e as crianças órfãs ou abandonadas. E os que não mereciam auxílio, como os desempregados, preguiçosos, prostitutas, criminosos e os viciados. Esses eram de responsabilidade do Estado pela sua força ou também pela sua função repressiva. Era responsabilidade da família cuidar dos seus integrantes, da igreja administrar as obras sociais e amparar os que não tinham essa assistência. E ao Estado cabia a responsabilidade de reprimir os males sociais através da legislação e da política social. Mas, com o tempo, o Estado assumiu a ideia de prevenção, utilizando os donativos dos mais abastados, as esmolas dos particulares e os fundos do próprio governo. A história da caridade. A caridade é pensada por Juan Luis Vives no século XVI. É ele quem lança as primeiras bases para um serviço social organizado. Vives nasceu em Valença, na Espanha, em 1492, ano em que a América foi descoberta. Frequentou aulas na Universidade de Valença e aos 19 anos foi para Paris estudar na Sorbonne. Ingressou no mundo das letras escrevendo sobre filosofia. Suas ideias em pedagogia eram originais para o seu tempo e, através dos seus escritos, teve contato com Thomas More e Erasmo. O filósofo atuou como preceptor da filha da então rainha da Inglaterra, Catarina de Aragão. Foi obrigado a deixar a Inglaterra no momento em que foi chamado para opinar sobre o divórcio do rei. Instalou-se na cidade de Bruges, na Bélgica, que estava sob o domínio espanhol. Ali se casou e permaneceu até a morte aos 48 anos, consumido pelos desgostos e preocupações. Em 1526, Juan Luis Vives publicou em Bruges o livro que resultou no primeiro plano imediato de assistência social. Ele expôs sua doutrina sobre as causas da miséria e a necessidade da união dos homens e a divisão do trabalho. Mostra que a caridade não é apenas dar dinheiro ou bens materiais, mas também dar de si, salientando a importância dos valores espirituais. Vives também não considerou suficiente o trabalho da igreja. Declarava a necessidade da participação do Estado na obra assistencial. O clero e as ordens religiosas protestaram contra as providências sobre a mendicidade, pois atribuir a responsabilidade ao Estado poderia enfraquecer o prestígio da igreja já abalada pelas ideias luteranas. Mas essas bases iniciais acabaram ficando no terreno da teoria e foram extremamente combatidas pela igreja e pela nobreza. As ideias de Vives foram colocadas em prática no século XVI na França e em toda a Europa por São Vicente de Paulo. Ele era um sacerdote que vivia no Mosteiro da Caridade da Congregação Vicentina, filho de uma família camponesa de Landes, sul da França. Eles procuraram sistematizar a distribuição dos socorros e organizar a reabilitação dos pedidos. Fizeram isso com o auxílio caridoso das senhoras da sociedade, que foram conquistadas pelo exemplo dado pela nobreza, como o da princesa de Gondi.
A princesa de Gondi fazia parte de uma família de nobres que praticava a caridade. Em 1633, São Vicente e Luísa de Marillac tiveram a ideia de recrutar e formar moças camponesas que se dedicaram ao serviço dos pobres. Era o primeiro passo para a profissionalização da caridade. Nos 2 séculos seguintes, os princípios de São Vicente e de Viver se consolidaram através de numerosas fundações religiosas e leigas. Elas foram criadas para atender o número crescente de miseráveis resultantes das guerras e epidemias da época. No primeiro Congresso de Serviço Social, que aconteceu em 1894, foi instituído o treinamento de visitadores para auxiliar as famílias pobres. Isso foi feito com base nos escritos sobre a caridade que estavam no documento da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum. Estes escritos foram da maior importância para o mundo. A encíclica foi promulgada por Leão XIX e deu origem à primeira escola de serviço social fundada em 1898 em Nova York. O que vimos até agora marcou a organização racional do serviço social, científico e profissional. Era entendido que não se deveria mais aceitar a ação social empírica, baseada exclusivamente na experiência, nas emoções e nos sentimentos. Então o sociólogo belga René Stand começa o intercâmbio de ideias e experiências. Ele faz isso através da primeira Conferência Internacional do Serviço Social, realizada em Paris em 1928. A partir desta conferência, a ação foi desmembrada em assistência à família, doentes, menores, presos, migrantes e trabalhadores. Esse trabalho chamou a atenção dos governos e atraiu um grande número de vocações. Durante muitos anos, ele influenciou a prática do serviço social. Já no século XX, foram realizados estudos minuciosos sobre o tema, principalmente nos Estados Unidos, onde Mary Richmond descobriu suas bases científicas e lançou a primeira definição de serviço social no ano de 1922. O serviço social de caso é um processo de desenvolvimento de personalidade do cliente através do ajustamento conscientemente efetuado do indivíduo e do homem para com o meio social. Para Vieira, o serviço social de caso procura essencialmente ajudar o indivíduo a resolver os seus próprios problemas, seja através da mudança de atitude ou pela realização de recursos da comunidade. O autor diz ainda que o assistente social ajuda o indivíduo a examinar as suas dificuldades e analisa com ele as possíveis formas de removê-las. Também informa sobre os recursos materiais, legais e jurídicos e a maneira de utilizá-los. O assistente social leva o cliente a escolher e adotar os meios para executar os recursos disponíveis. Muitos profissionais foram influenciados pela teoria de Freud, com base psicológica desenvolvida através dos autores norte-americanos Virginia Robinson, Gordon Hamilton e Florence Hollis. Para Gordon Hamilton, o caso social é composto por fatores internos e subjetivos e externos ou ambientais. Hamilton afirmava que não se tratava de pessoas ou ambientes no sentido material do termo, mas sim de indivíduos com seus sentimentos em relação às experiências sociais. Em 1941, ele caracterizou o serviço social de caso. É a arte de ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas, cooperando com elas a fim de beneficiá-las e, ao mesmo tempo, a sociedade em geral. Para Hamilton, o objetivo era favorecer serviços práticos e de aconselhamento para desenvolver a capacidade psicológica do cliente e fazendo com que ele utilize os serviços para atender os seus problemas.
20 cent boete. Maar ik heb niks gedaan. 20 cent boete of ik er ook uit. Modelos de serviço social de caso. O serviço social de caso se utiliza de vários instrumentos para auxiliar individualmente as pessoas. São as relações entre o assistente social e o cliente, as técnicas de entrevista e a utilização dos recursos da comunidade. Vamos ver então 2 modelos de serviço social do período, que são modelos da década de 40 e 50, quando as teorias psicológicas estavam em ascensão. Elas tratavam as neuroses provocadas pela Segunda Guerra Mundial. Modelo psicossocial. Este modelo foi definido e estruturado por Florence Hollis. É um trabalho social individualizado com um conceito de pessoa em sua situação. Envolve a pessoa, a situação e a interação entre elas. O modelo psicossocial identifica como objeto de intervenção o homem, mas não como um simples produto do meio, e sim como aquele que exerce as suas exigências sobre o meio. Isso é resultado das interações sociais e dos fatores intrapsíquicos. O modelo deriva dos princípios da aceitação e da autodeterminação do cliente. O objetivo é ajudar o indivíduo a melhorar o seu funcionamento social. Ele se utiliza das contribuições teóricas da psiquiatria, a teoria freudiana e também das ciências sociais, com as teorias sociopsicológicas que descrevem o homem como resultado tanto das interações sociais, indivíduo e meio, quanto dos fatores intrapsíquicos, os fatores internos. O tratamento do cliente é classificado de 2 maneiras, direto e indireto. Tratamento direto. É um método de apoio ou suporte psicológico feito através de técnicas de apoio, influência direta, catarse, consideração e discussão reflexiva. Tratamento indireto. É um método para modificar o meio através das técnicas de abastecimento de recursos, assistência financeira, auxílios da agência ou da mobilização de recursos da comunidade. Para Florence Hollis, as causas dos problemas de desajustamento interpessoal vêm do impulso e das necessidades infantis remanescentes, das situações externas que impõem grande pressão, como as dificuldades econômicas e pelas funções inadequadas do ego e superego. Na elaboração do estudo social e diagnóstico, o modelo psicossocial utiliza 3 etapas. A primeira é o estudo psicossocial, que busca compreender o cliente e seu problema. A segunda é a elaboração do diagnóstico, que compreende a natureza da dificuldade através das perguntas: qual é o problema? Que fatores o causaram? O que necessita ser modificado e por que meios? O que o cliente pretende modificar e qual o grau de motivação para este fim? E o que o cliente precisa para se modificar e qual a capacidade dele para isso? E a última etapa, a terceira, se refere ao diagnóstico, que envolve a avaliação da conduta e a sistematização dos fatos para verificar onde está o problema. Como o cliente no seu meio, diante das pressões internas e externas, e também a inter-relação dinâmica, o porquê do problema. Quais os fatores que causaram as dificuldades e a compreensão das inter-relações entre o interno e o externo, o presente e o passado. Modelo solução de problema. No serviço social de caso, o modelo de solução de problema foi definido e estruturado por Ellen Pellman como trabalho social individualizado. Ele é usado por instituições que buscam o bem-estar público para ajudar a pessoa a enfrentar com mais eficácia os seus problemas de ajustamento social.
O indivíduo, ao apresentar problemas de incapacidade, passa a desenvolver o seu papel normalmente. As bases teóricas desse modelo são fundamentadas na corrente filosófica positivista e nas ideias e princípios da escola diagnóstica e funcional, onde os indivíduos são organizados em um sistema global, coerente e integrado. O modelo utiliza as teorias de Freud com o conceito de ego e as teorias de Dewey com o processo de resolução de problemas. Os valores positivistas da pessoa são considerados e ela é vista como um todo e única em qualquer circunstância de vida. Isso acontece na medida em que exerce sua autodeterminação e participação no processo de resolução de problemas, a chamada autoajuda. O objetivo é ajudar o cliente a alcançar o seu nível funcional anterior ou até mesmo um novo. Então, o modelo Solução de Problema de Ellen Pellman considera alguns fatores como os elementos essenciais do casework, que são a pessoa, o problema, o lugar e o processo. E os principais instrumentos, que são o relacionamento e a interação sentimental entre duas pessoas com interesses em comum para resolver uma situação. Este modelo tem 4 etapas de ação. A primeira é verificar e captar os fatos que constituem o problema referente ao estudo. A segunda é refletir sobre os fatos, diagnosticar. A terceira etapa é eleger a solução do problema e o tipo de ação manifesta, o tratamento. E a quarta e última é enfocar o plano de tratamento, delimitando o propósito do cliente e da agência. Nesse encontro, abordamos o serviço social tradicional tripartite. Você acompanhou os métodos de serviço social de caso e se aprofundou um pouco mais na história da caridade. Bons estudos e até o próximo encontro!